Em 2012, a deputada Aline Correia, do PP paulista, apresentou uma PL de número 4.501. PL é um projeto de lei na Câmara Federal, propondo algumas mudanças na lei conhecida como a Lei Maria da Penha, a Lei 11.340 de 2006/06. E essas mudanças têm causado um alvoroço pelo Brasil afora. Porque, obviamente, entende-se que estas mudanças, ao invés de ajudar a tornar ainda mais forte esta lei que já existe, a 11.340 de 2006, ela tende a deixar os homens, principalmente os agressores, mais impunes. Bom, para tratar desse assunto, obviamente, nós vamos conversar com quem entende do negócio. Eu estou recebendo aqui a doutora promotora da Vara da Mulher, doutora Lindinalva Rodrigues. Muito bom dia, um prazer em conhecê-la. Seja bem-vindo aqui conosco, né? Porque, sem dúvida nenhuma, doutora, esse assunto promete ainda render, dar o que falar, ainda mais que ele está sendo proposto, trazido à tona novamente agora na Câmara Federal. Bom dia, e o que a senhora acha de todas essas mudanças propostas? Bom dia, é uma alegria estar aqui no seu programa. Eu fui convocada em Brasília no dia 10, na semana passada, para uma audiência pública presidida pela deputada João Moraes, que é a relatora desse projeto, exatamente para dar o ponto de vista do Ministério Público brasileiro especializado na área da violência doméstica sobre o tema. O projeto é preocupante porque significa um grande retrocesso para as conquistas da mulher que conseguiu finalmente com a Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha é uma lei extremamente popular, é uma lei extremamente aprovada por 85% da população brasileira. E esse projeto, ele vem simplesmente acabar com a Lei Maria da Penha, porque ele visa permitir um instituto despenalizador chamado suspensão condicional do processo. O que significa isso? Significa que, na verdade, o réu não vai ser condenado, não vai ser investigado como deve ser, não vai ser sequer interrogado na frente das autoridades sobre o fato praticado, a vítima não vai ser ouvida, simplesmente vai chegar para o juiz vai perguntar se ele aceita que o processo dele fique suspenso por no mínimo 2 anos. E durante esses 2 anos ele vai lá e vai assinar um papel. Agora, o que nos chama a atenção é que esse projeto ele está sendo apresentado por uma mulher, por uma deputada, né? Baseado em quê? Qual tem sido a argumentação dela, sendo ela uma mulher, e tendo conhecimento do retrato nu e cru, do que vive hoje muitas e muitas mulheres ao longo do país, trazendo aqui para nós. Baseado em que ela propõe essas alterações que fragiliza esta lei, que foi uma conquista obtida pelas mulheres em 2006? Nós sabemos que a Lei Maria da Penha encontra hoje os seus maiores inimigos, os próprios operadores jurídicos. Parte deles que não aceitam a Lei Maria da Penha e que não conseguem implementá-la porque são muitas as denúncias. E a saída mágica para eles resolverem os processos que eles não conseguem sentenciar seria essa tal suspensão condicional do processo, para evitar, segundo eles, a prescrição desses crimes e para dar, segundo eles, uma resposta para a sociedade. Mas a suspensão desses processos não é a resposta que a sociedade quer. A sociedade quer que os homens que batam nas mulheres sejam devidamente apenados. Nós sabemos que o agressor doméstico, via de regra, ele não é bandido. Ele é um homem trabalhador, pai de família, e para este homem trabalhador, pai de família, que via de regra não é bandido, ser intimado para responder a um processo crime, ser interrogado a respeito dos fatos, estar ali na presença do juiz, do promotor, das autoridades, ter que constituir um advogado ou um defensor público, tudo isso para um homem trabalhador e honesto já é uma pena. E nós não podemos deixar
isso que nós conquistamos a duras penas, trocar tudo isso por uma suspensão do processo que não vai ser investigada no nosso país. Até porque a agressão contra a mulher, ela tem que ser encarada como crime. Não o fato de ser um pai de família, o fato de ser um trabalhador, ele não pode, obviamente, ficar impune por uma prática violenta como essa. A respeito disto, doutora, nós temos visto hoje, lamentavelmente, e aí a senhora me corrija se eu estiver enganado, diante de tudo que nós temos visto, um aumento considerável em agressões às mulheres. Nós temos visto aí mulheres que não sabem mais o que fazer e aonde recorrer para que estes bandidos ou criminosos, sei lá o que nós poderíamos classificá-los, possam ser, obviamente, detidos, presos, incriminados e elas possam se ver livres dessas agressões. Como que a senhora tem lidado com isso? Na verdade, aqui em Cuiabá, nós temos a grata satisfação de informar a população que até o dia de hoje, nenhuma mulher foi assassinada por violência doméstica nesse ano de 2014. Nós tivemos uma sensível redução no ano passado de mais de 50% de queda no número dos assassinatos de mulheres por violência doméstica. Eu posso dizer os dados de Cuiabá, e aqui não houve esse aumento. Houve um aumento, houve a continuidade dos registros, porque tão logo a Lei Maria da Penha entrou em vigor, a mulher se sentiu encorajada de fazer as suas denúncias. Muitas são as mulheres ainda que não denunciaram os seus agressores, né? Agora, com relação a essa questão da Lei Maria da Penha, quando nós falamos Lei Maria da Penha, passa a impressão de que ela é aplicada somente para as mulheres que são agredidas pelos seus respectivos companheiros, marido, amásios, enfim, né, namorados, mas ela também se estende a mulheres que são agredidas por filhos, por outras pessoas anônimas ou do próprio convívio doméstico, né? É verdade. Nós temos muitos casos de mães que são agredidas por filhos, principalmente aqueles que fazem uso de substância entorpecente, já em estado mais agravado, porque nesses casos quem fica perto desses homens são as mães. As mães são agredidas, as mães são ameaçadas e também recebem a proteção da Lei Maria da Penha. E temos casos até de mulheres que praticam violência doméstica contra outras mulheres, membros das suas famílias. Mas é importante dizer que os homens não estão desprotegidos, porque a Lei Maria da Penha ela não criou nenhum tipo penal. Ou seja, a mesma pena do homem que bate na mulher é da mulher que bate no homem. A única diferença é que esse processo não vai para uma vara especializada de defesa da mulher por razões óbvias, mas o Estado, como um todo, veda a prática da violência, tanto por parte do homem como por parte da mulher. Para onde essas mulheres que são agredidas, violentadas, elas têm sido levadas? Essas mulheres que não têm para onde ir, que estão em situação de risco, elas são colocadas numa casa de amparo aqui em Cuiabá, que nós mantemos, evidentemente, o endereço em sigilo, mas elas são amparadas, elas têm onde ficar com seus filhos por tempo indeterminado. Que tipo de tratamento elas recebem, doutora? Elas recebem o tratamento psicológico lá, recebem todo tipo de tratamento médico que elas precisam, seus filhos também. Elas são completamente amparadas nessa casa de amparo, mas evidentemente que isso não deixa de significar uma prisão para a vítima, que deixa seu lar para ficar num lugar, embora muito bem acompanhada dos profissionais técnicos, essa pessoa não deixa de se sentir presa. Por isso, quando a mulher está em situação de risco, nós temos aí os requisitos para manter esse agressor preso. Mas muitas vezes esse agressor não é encontrado para ser preso e por isso essa mulher pode ser amparada por essa casa-abrigo que temos aqui no nosso município. Semana passada aconteceu uma audiência pública e ali foi apresentado dois projetos. Um, promotoras legais populares, e o Lá em Casa Quem Manda é o Respeito. Queria que a senhora falasse um pouquinho a respeito disso. São dois projetos que a gente do Ministério Público coordena aqui em Cuiabá.
O projeto Lá em Casa Quem Manda é o Respeito é um projeto muito interessante. Ele é desenvolvido dentro do CRC, o antigo Carumbé, e é totalmente voltado para os homens agressores domésticos. Eu ia visitar os nossos presos e eles diziam: mas doutora, eu não fiz nada, eu não matei, não roubei, eu só bati na minha mulher e estou aqui preso. E isso era uma constante. E eu passei a ver que esses agressores, eles não tinham sequer a consciência de que bater na mulher é crime e um crime que dá cadeia. Porque a violência era algo tão naturalizado na vida deles, eles estavam tão acostumados a apanhar desde pequenos e a bater também desde jovens, que eles estavam totalmente naturalizada essa violência no seu dia a dia. Nós montamos esse projeto chamado Lá em Casa Quem Manda é o Respeito, que é desenvolvido por psicólogos dentro do CRC. Esses homens são tratados de forma coletiva e individual. Esses homens têm a oportunidade de ouvir a si mesmos, de contar a sua história e de reverter essa história. É um projeto muito interessante que tem demonstrado um sucesso muito grande, com menos de 3% de reincidência desses agressores, enquanto nas outras áreas criminais essa reincidência chega a mais de 70%. Na área da violência doméstica, quando eles passam pelo projeto, eles têm menos de 3% de reincidência. E mesmo assim essa reincidência é ligada ao uso de álcool e drogas, que aí a gente não consegue amparar apenas a golpe de leis. Nós precisamos de uma política pública específica para esses casos. Com certeza que, lamentavelmente, nós não estamos tendo. Não estamos tendo. Bom, é óbvio que este assunto ainda vai render. Nós vamos, com certeza, trazê-la mais vezes aqui para falar a respeito desse assunto. Poderíamos ter aqui enlecado vários outros assuntos com relação à questão dos direitos da mulher, mas com certeza nós vamos estar falando mais, até vamos estar acompanhando o desenrolar também de todo esse projeto apresentado na Câmara Federal. Doutora Lindinalva Rodrigues, muito obrigado pela sua participação. Conversamos nesta manhã com a promotora da Vara da Mulher e eu espero que a senhora continue nessa luta incansável de resguardar os direitos das nossas mulheres. Muito obrigado pela sua participação. Muito obrigada e parabéns pelo programa. Muito obrigado.